Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Kilder Amorim. Na aula de hoje, falaremos sobre Guerra Fria. Vamos assistir a aula que falará sobre o contexto geopolítico mundial pós-Segunda Guerra e suas principais características. Vamos analisar o papel dos Estados Unidos e da União Soviética nesse conflito marcado pelas disputas entre os modos de produção capitalista e modo de produção socialista. Na luta pela hegemonia política, econômica, tecnológica e ideológica do planeta. Norte-americanos e soviéticos travaram uma batalha sem confronto armado, direto entre si. O confronto ocorria de forma indireta, por meio de sua influência sobre outras nações, que circulavam em suas órbitas. Agora fique esperto e ligado à aula. Primeiro slide de hoje está aí na tela. Nós vamos falar sobre a Guerra Fria. Que cenário louco foi esse? Que cenário espantoso foi esse? Teve guerra? Não teve guerra, meus filhos. Na Guerra Fria nós não tivemos uma guerra entre as duas grandes nações. Que cenário foi esse? Vamos lá. Foi o cenário após Segunda Guerra Mundial. Finalizou a Segunda Guerra em 1945. Professor, essa aula de geografia ou de história, professor? Filhos, é uma área da geografia que está muito próxima da história. Nós vamos falar num contexto geográfico, que também tem uma visão histórica do processo. Foi do fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, até o fim da União Soviética. Isso, gostei, Silvânio. Olha aí como a aula está ficando boa. Disputa pela chegada do homem à Lua. Olha o comentário lindo da Silvânia. É isso aí, eu gosto de ver aula assim, hein? Show! Vamos embora. Nesse momento histórico nós tivemos entre 45 e o fim da tal União Soviética. Eita, União Soviética, zona, hein? Produção de armas atômicas. Em 1991, esse período da Guerra Fria. Então é importante ressaltar, ela foi de 1945 a 1991. Fácil. Fácil. Vamos lá, outro ponto importante, essa tal da Guerra Fria, era visível dois modelos. De um lado, países capitalistas, chamado bloco capitalista. Do outro lado, turma, o tal modelo socialista. Aí todo mundo pensa em ganhar dinheiro. Se você fala em dinheiro, acúmulo de dinheiro, Guerra Fria, Micaele, muito bem. Você está falando de um modelo capitalista, de acúmulo de capital, de bens. Como é que a gente pode dividir muito bem os dois modelos? Vamos lá, vamos entender. Quando nós chegamos ao momento da Guerra Fria, que fomos falar de capitalismo e socialismo, o mundo vivia muito tenso, porque a gente sabe que a sociedade que acumula dinheiro, ela tem uma tendência a criar classes sociais. Tem o rico e tem o pobre. Eu sou pobre. E existem pessoas ricas. Hoje eu tenho uma renda que mal eu sobrevivo. E no caso de pessoas de maior poder aquisitivo, não estão nem lá preocupadas com a questão da pandemia. A gente está preocupado com os salários que não estão em dias. Do mesmo jeito, a gente tem uma preocupação com a questão da escassez dos alimentos. Típico de uma sociedade capitalista, ricos e pobres. Olha o que existiu nesse momento da Guerra Fria. Aí vocês já se interessaram pela imagem. Capitão América. Capitão América, para quem já assistiu o filme, nós tínhamos, por exemplo, aquele cenário do Capitão América ser o jovem americano, se alistou no exército e tal, e tinha um poder imenso. Tinha um poder imenso. Resumindo, nesse período da Guerra Fria, é impressionante como dos dois lados tinha uma forte propaganda. Até destaquei para vocês aqui, ó. Uma forte propaganda mostrando que não só os americanos, como também os soviéticos, tinham grandes exércitos. Tinham saídas mirabolantes para resolver a guerra. Se produziu muitas armas? Sim, se produziu muitas armas. O João Batista, lá do 7, Padre Joaquim Nonato Gomes. Parabéns, seja bem-vindo. E aí, turma, esse contexto da Guerra Fria foi um contexto que teve muita propaganda. Teve fake? Teve fake, teve fake. Os soviéticos, nós produzimos hoje 1000 tanques. Os americanos, rapaz, os caras produziram 1000 tanques num dia. Pois nós produzimos 1.200 tanques. Foi um cenário pacífico, porque não houve uma guerra em si entre as duas nações, mas que houve muita propaganda. Teve fake, teve fake. Como hoje nós temos fake aí, quando se fala, por exemplo, da questão da política brasileira. Tá bom? Vamos lá. Outro ponto importante.
por que que esse conflito ficou basicamente entre os Estados Unidos, não é isso, e a União Soviética? Vamos entender. Quem acompanhou algum filme sobre Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, obrigado, João Batista, estamos juntos. Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial fortes, lucraram muito, a economia lucrou muito, filho. Consequentemente, quando finalizou a Segunda Guerra Mundial, Hitler morreu, o nazismo perdeu força, praticamente desapareceu. Não estou dizendo que não existe mais nazismo hoje. Os Estados Unidos vieram fortes. Do outro lado, quem veio? A União Soviética, que acabou unificando vários partidos comunistas na Europa. Por isso que quando a gente fala de Guerra Fria, a gente tem que lembrar muito bem desse contexto dessas duas nações, os Estados Unidos e do outro lado da moeda quem? A União Soviética. Não vamos esquecer desses dois nomes, viu, turma? De um lado os Estados Unidos, do outro lado quem? A União Soviética. Tocando o bar, tirando o print da tela, o tempo é curto. Outro ponto importante, quando o mundo se dividiu entre capitalistas e socialistas, uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, quem estava do lado capitalista queria atrair nações que ainda estavam balançando, vamos dizer assim. E aí os americanos tiveram uma ideia, a ideia dos caras, rapaz, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar um plano econômico. Quem criou esse plano econômico? O presidente americano Harry Truman, olha aqui assinando, Harry Truman. Ele criou um plano econômico chamado de Plano Marshall. O professor já viu isso em algum livro. Isso, filho. Vamos lembrar das características que vocês já viram em alguns livros. E ele, Truman, criou o chamado Plano Marshall. Rapaz, o que é isso, hein? Ele foi esperto. Rapaz, eu vou dar dinheiro, eu vou financiar países, eu vou emprestar dinheiro para alguns países, para que eles tenham interesse em virar países capitalistas, principalmente países europeus. Aí, meus filhos, os Estados Unidos começaram a jogar dinheiro, olha, lamas de dinheiro, volumes de dinheiro através do FMI em vários países da Europa. Qual era o objetivo? Atrair, amigos, aliados. Porque aqui do lado, olha quem está aqui do lado, olha aí. Olha quem está aqui do lado. A União das Repúblicas Separatistas Soviéticas. Foi para atrair países que estavam ali do lado do cenário da União Soviética. E aí foi criado o Plano Marshall, assistência econômica. Aí, meu irmão, do outro lado da moeda, a União Soviética, rapaz, eles estão dando dinheiro? Pois espera aí, vamos ajudar também. E aí a União Soviética criou um outro plano. Que outro plano foi esse? Foi o plano chamado de Comecon. Eita, nome complicado, professor. Calma, filho, não vamos se desesperar. Que plano foi esse? Foi o plano intitulado pela União Soviética. Rapaz, os americanos estão jogando dinheiro na Europa. Vamos jogar dinheiro também. Vamos dar ajuda a países socialistas. E olha que cenário louco. De um lado, os americanos preocupados com o quê? Em atrair países da Europa e criar o plano Marshall. Do outro lado da ideia, do outro lado do cenário, quem veio? Veio os soviéticos com a ideia de criar um plano para atrair países. E aí criaram a Comecon. Teve o acordo econômico e teve o acordo militar. Olha aí, tem nomes aqui que vocês conhecem. A minha amiga Silvânia já citou, a Silvânia. A OTAN, isso, Silvânia. Quem é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Filhos, aqui é o grande poderio militar dos países que se aliaram aos Estados Unidos. Vou já mostrar os países aliados. Do mesmo jeito, a União Soviética criou um acordo militar, chamado de Pacto de Varsóvia. Professor, então quer dizer que um fazia e o outro invejava? É mais ou menos isso aí. Mas era um cenário onde nenhum dos dois queria mostrar que estava em redução de poder, ou político, ou econômico, ou militar. Era praticamente um cenário, criaram um plano econômico, vamos criar um plano econômico também. Vamos criar um pacto militar, vamos criar um pacto militar também. E aí o pacto militar norte-americano foi conhecido como OTAN, o pacto econômico, não é isso no caso, capitalista, influenciado pelos Estados Unidos. Foi a OTAN, CAP, de capitalismo, e o modelo, o pacto
militar criado pelos socialistas foi o chamado Pacto de Varsóvia. Tá bom? Sempre essa divisão do mundo, sempre essa divisão do mundo. Vamos que vamos. Aí, sabemos que a Guerra Fria finalizou em 91. Noemi, era uma disputa, professor? Sim, era uma disputa de mostrar quem tinha maior exército aglutinado. Rapaz, o Pacto de Varsóvia é uma união de 7 países. A OTAN, olha a quantidade de países que tinham na OTAN. Albânia, Bélgica, Bulgária, Canadá, do lado americano, hein? República Tcheca, Dinamarca, Estônia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Turquia. União, no caso, a influência, né, dos países que formavam o Reino Unido, a Inglaterra e os Estados Unidos. Era um grupo muito forte. Ah, professor, então quer dizer que nessa criação da Guerra Fria, do pacto militar, o mais forte foi o americano? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Quem conseguiu juntar mais aliados, sem dúvida nenhuma, foi o modelo criado pelos americanos. Crise dos mísseis. Olha que cenário louco. Os Estados Unidos tinham aliados por todo mundo, beleza? E a União Soviética também tinha aliados por todo mundo. E aí o que aconteceu? Cuba, que é um país vizinho, muito próximo dos Estados Unidos, resolveu entregar o seu território para os soviéticos. Como assim, professor? Deixou que a União Soviética instalasse mísseis, olha aí os mísseis aí na imagem, ó. Mísseis balísticos gigantescos apontados para os Estados Unidos. Aí o bicho pegou. Os americanos, o cara é vizinho nosso aqui, ainda vai fornecer o território dele para os soviéticos lançarem mísseis contra a gente. Aí começou o momento tenso. Quase inicia um período intenso de guerra. Outubro de 1962. Olha o que aconteceu. Cuba libera seu território para os soviéticos apontarem mísseis para os Estados Unidos. E mísseis grandes, mísseis violentíssimos. Vou já mostrar algumas informações. Aí os americanos, é assim? Pois vamos lá. Turquia e Itália liberaram também território para os americanos colocarem mísseis apontados, adivinha para quem? Lá para a União Soviética. Cuba mostrou seu território, deu seu território para os soviéticos instalarem mísseis contra os Estados Unidos, e do outro lado da moeda, Turquia e Itália deram seus territórios para apontar mísseis para quem? Para a União Soviética. Aí ficou tenso. E aí? Quem vai lançar o primeiro míssil? Quem tem coragem? Agora, galera, aí não é míssil que nem baladeira que a gente mata uma rolinha, um passarinho no meio do mato, não, viu? Aí são mísseis de longo alcance. Olha a proximidade. Cuba, a ilha cubana. Olha o território americano. Professor é vizinho, professor, e rapaz, aí poderia dar uma merda grande. Ora, com certeza. Aí poderia dar um estrago gigante. Aí poderia dar um estrago que ainda hoje nós não teríamos corrigido o mundo. Talvez nem existisse mais mundo se esse míssil tivesse sido lançado de Cuba. Vamos entender por quê? Vamos lá. Quantos quilômetros de Cuba? Capital é Havana. Tá aqui, ó. Eu ampliei. Aquela ilhazinha lá pequena. Desculpa. Está em maior tamanho. A capital é Havana, onde foram instalados os mísseis. E olha aquela pontinha lá do território americano, essa pontinha aqui, galera, eu vou circular de cor mais escura. Vamos lá, olha aí. É a Flórida, filho, onde fica Miami. Eita, massa demais. Professor, sou louco para conhecer Miami, professor. É, filho. Se tivesse iniciado a crise dos mísseis, já era. Por quê? Primeiro, os mísseis, se tivessem sido lançados de Cuba,
O míssil demoraria 52 segundos para chegar em Miami. Não daria tempo a uma retaliação americana. E seriam mísseis nucleares, filho. Aí, Cuba já nem existiria mais para contar a história. Um míssil que viaja a uma pequena velocidade de 24 mil quilômetros por hora, seria impossível você conter o míssil. Os americanos sofreriam com bombas atômicas, aniquilariam com Cuba e começaria uma terceira guerra mundial. Aí voltamos para o slide anterior. Em alguns livros trazem essa guerra chamada de crise dos mísseis. Outros chamam de crise do Caribe. Crise do Caribe, vamos apagar para ficar bem legal para vocês. Rapaz, se tivesse ocorrido um míssil só, essa aula aqui talvez nem tivesse acontecendo. O mundo tinha se transformado em pó nuclear. Alguns chamam de crise do Caribe, outros chamam de conflito dos 13 dias. Foram 13 dias tensos, filho. Muro de Berlim. Traz a imagem. Muro. O que é um muro? Ah, professor, muro é um muro. O negócio o cabo ergue aí e não dá para passar para o outro lado. Por que se constrói um muro? Para evitar que alguém não passe de um lugar para o outro. E quem era o elemento básico que não podia passar de um lugar para o outro? A população socialista que morava na Alemanha ficou presa devido a esse muro, turma. Que muro era esse? Vamos entender quem era esse muro. Chamado Muro de Berlim. Divisão da Alemanha, está aí no mapa, em tela cheia para vocês, em 2 territórios. Área em vermelho, domínio soviético. Bandeirinha da União Soviética aqui, ó. Setor soviético. A divisão feita. E do lado à esquerda aqui da tela, o domínio britânico e francês, de grande influência francesa, e também de influência norte-americana. Foram as 3 grandes nações que tiveram influência dentro desse contexto do lado ocidental. Vamos para o muro. Esse muro era pequeno, professor. Rapaz, o muro era grande, filho. Vocês vão ver um muro. Agora vocês vão ver muro. Vocês nunca tinham visto muro na vida de vocês, não. Vão ver um muro agora. E aí a capital alemã, Berlim, ficou dividida em Berlim Ocidental e Berlim Oriental. De um lado, pessoas, famílias que tinham convívio social, que acabaram ficaram divididas. Do lado leste, o socialismo, e do lado oeste, o capitalismo. Vamos para o muro. Vamos ganhar tempo. Olha o muro. Respeite o muro, filho. Dados impressionantes. 1.378 quilômetros de extensão. Ah, professor, não tenho noção do que é isso aí não, professor. Tenho noção disso aí não. É daqui até Brasília, meu filho. É daqui até Brasília, John. Só um muro construído daqui até... Vou já mostrar a obra do muro. 302 torres de controle, com soldados armados, com 55 mil metralhadoras. Ave Maria! Já se o povo tinha medo do povo pular do lado socialista para o lado capitalista. Lembrando que quem construiu o muro foram os soviéticos. Quem construiu o muro foram os soviéticos, não foram os capitalistas. 1,3 milhão de minas terrestres. Rapaz, queriam matar o povo. Acaba encostar as pernas do muro. Buf. 30 mil guardas. 1.000 pessoas morreram tentando pular, fugir do lado socialista para o lado capitalista. 5.075 ainda tiveram sorte de chegar do outro lado. Rapaz, tu é doido. Queria morar nesse período aí não, viu? Parece área 51. Concordo. Muito vigiada. 1.378 quilômetros, 302 torres de controle, 55 mil metralhadoras usadas, 1,3 milhão de minas, 30 mil guardas, 1.000 pessoas morreram tentando pular o muro e 5.075, não sei como, acho que tinha asa, voaram e pularam para o outro lado. E aí a Alemanha estava dividida
em ocidental e oriental, e a capital Berlim ficou mais visível essa divisão com a construção do muro chamado de Muro de Berlim. Muito bem, vamos para o que interessa. Agora vai ficar show a aula, viu? Vai ficar show, prestem atenção. Olhem para a imagem do canto superior, olhem para a imagem do canto superior, foquem no que eu vou explicar para vocês. Foquem, foquem. Jefferson, a queda do Muro de Berlim significou o fim da Guerra Fria. Vou já chegar lá, Jefferson. Vou já derrubar o muro, viu? Vou já derrubar o muro, Jefferson. Vamos lá, Noemi. Que bom que você está focada. Olha o cenário do muro. Pocotó, pocotó, pocotó. Ele faz uma curva mais ou menos ali. Pocotó, pocotó, pocotó e vai-se embora. Professor, o bicho fez uma curva, professor. Fez, filho. Quem construiu o muro? Os soviéticos. Professor, o que é isso aqui, hein? Um bicho aí, parece um monumento, né? Tem um cabo lá em cima com os cavalos. Aí é o Portal de Brandemburgo. Criado no século XVIII, filho. Muito antes da tal Guerra Fria, século XVIII. Rapaz, doido. Aí era um símbolo para os alemães. E aí os soviéticos, mala, na hora de construir o muro, foram lá e ó, opa, meteram uma curva e botaram o monumento do lado soviético. Eita peste, e agora? Os capitalistas de longe ficavam só vendo o monumento. Só vendo o monumento. Rapaz, os caras são malas. Meteram o muro, ainda botaram o monumento do lado deles, ó. Por que não dividiram no meio? Vamos embora. Rapaz, e aí o muro começa a ser construído aos poucos, olha aí as imagens. E o tempo todo a galera sendo vigiada por soldados soviéticos. Os caras de longe aqui, ó, só curiando. Bora, menino, trabalha. E trabalhava de graça, viu? Diga que não ia trabalhar. Trabalhe, meu filho, trabalhe. Um mega muro construído, trabalhe, o tempo todo sendo vigiado, ó, soldados armados, ó. Trabalha, meu filho, trabalho de graça, vamos construir um muro para a gente separar o lado ocidental do lado capitalista oriental, ou o lado socialista oriental do lado capitalista ocidental. E aí a obra foi andando, não foi uma obra construída do dia para a noite, pelo amor de Deus. Não foi, cuidado. Ei, como é que foi construir esse muro? Foi do dia para a noite? Não, claro que não. Claro que não. Foi uma obra construída durante anos. Não dá para ser construída do dia para a noite. E aí, galera, a obra foi andando e o muro foi finalizado. É a área 51, é? E aquela imagem que eu mostrei para vocês, ó. Professor, por que você mostra esse negócio direto, professor? Porque aqui é o auge da aula de hoje, é o auge. O ponto mais importante da aula de hoje. Portal de Brandemburgo, de novo, Portal de Brandemburgo. Ó o muro de novo, fazendo a curva, pocotó, 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 e deixando ele do lado o quê? Socialista. E aqui o lado o quê? Capitalista. E aí chegamos ao auge da nossa aula. Portal de Brandemburgo, novembro de 89. O governo soviético não teve força para manter esse modelo socialista vivo, e em novembro de 89, os soldados soviéticos dão o primeiro sinal que deixariam que as pessoas que moram onde? Do lado capitalista fossem para o lado socialista, e quem morasse do lado socialista fosse para o lado capitalista. Foi o dia em que o muro caiu, novembro de 89, 1989. Essa obra durou aproximadamente 8 anos, Liedson. Aproximadamente 8 anos. Gostei da pergunta. Aí os soldados sobem em cima do muro, soldados soviéticos. Ó a bandeirinha da União Soviética aqui do lado, ó. Rapaz, e olha o bicho lá atrás de novo, olha. O Portal de Brandemburgo. Professor, esse povo aí colorido. Aqui a população capitalista esperando os soldados descerem do muro para derrubarem o muro. E aí, galera, os soldados descem do muro, a população capitalista sobe no muro, se encontra com os parentes que moravam do outro lado, pessoas que estavam há mais de 20 anos sem conseguir ver os parentes, e aí começam a se rever. A população fica em cima do muro e celebram a união da Alemanha novamente. E olha o Portal de Brandemburgo aqui de novo. Rapaz, esse bicho é importante, esse Portal de Brandemburgo. O muro cai. E hoje, se você for visitar Berlim, filho, tá aí uma dica. Local estratégico para que você visite
o Portal de Brandemburgo, essas fotos são atuais. Hoje, para os alemães, você que mora na Alemanha, você que vai visitar a Alemanha, é um ponto turístico importantíssimo. As pessoas transitam de um lado para o outro e ele é o símbolo da reunificação da Alemanha. Lindo, né? E aí, gostaram da aula? Vamos revisar agora? Nós aprendemos que no período da Guerra Fria, as superpotências Estados Unidos e União Soviética travaram uma batalha baseada nos interesses de seus modos de produção, capitalista e socialista. Podemos ressaltar que, apesar de momentos de tensão, nunca houve um confronto armado direto entre ambas as partes. Nesse processo, o poderio bélico e aeroespacial foram instrumentos de representação de forças dessas superpotências. Na Europa Ocidental, a divisão da Alemanha entre a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, socialista, representou de forma bastante incisiva esse conflito. Espero que você tenha gostado e até a nossa próxima aula.